Olá, meus amigos e minhas amigas. Em quase todos os vídeos eu repito aquela famosa frase que, embora não existam fontes históricas robustas para confirmar sua autoria, é atribuída a Ésquilo. Sabem a que frase me refiro, né? Exato. Em uma guerra, a primeira vítima é a verdade. A desinformação e a contra-informação são tão importantes em uma guerra quanto mísseis e caças, e seus danos, mesmo que dificilmente possam ser mensurados de forma objetiva, podem influir nos rumos de um conflito. Digo isso pelo fato de que, recentemente, uma investigação na Alemanha revelou uma grande campanha de desinformação pró-Rússia. Essa operação envolveu milhares de contas falsas nas redes sociais com o objetivo de gerar raiva contra o apoio alemão à Ucrânia. Durante um mês, especialistas monitoraram mais de 50 mil dessas contas falsas que postaram mais de 1 milhão de mensagens em alemão. Esses posts frequentes acusavam o governo do chanceler Olaf Scholz de ignorar as necessidades do seu próprio país para ajudar a Ucrânia. Além disso, essas contas frequentemente compartilhavam notícias falsas de sites e canais que pareciam legítimos. Aparentemente, essa campanha faz parte da chamada guerra híbrida da Rússia contra o Ocidente. E será que acontece do Ocidente contra a Rússia? Essa eu deixo para você responder aí nos comentários. Bom, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha não comentou especificamente sobre essa investigação, mas reconheceu que a desinformação se tornou uma ameaça global significativa. Essas revelações são particularmente preocupantes considerando que muitos países, incluindo os da União Europeia, têm eleições importantes em 2024. O chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, alertou que este ano é crucial na luta contra a desinformação, que foi identificada pelo Fórum Econômico Mundial como um dos maiores riscos para a humanidade. Parece que a Suécia, que estava tão feliz com a aprovação da Turquia, anda meio decepcionada. Bom, primeiro o embaixador dos Estados Unidos em Budapeste, David Pressman, expressou desapontamento com a demora da Hungria em ratificar a adesão da Suécia à OTAN. A Turquia, que também tinha hesitado inicialmente, já deu sinal verde. Agora a Hungria é a única das 31 nações da Aliança Militar Ocidental que ainda não ratificou a proposta sueca. A situação é complicada. Embora o governo húngaro oficialmente apoie a adesão da Suécia, o parlamento do país tem evitado votar sobre o assunto. Isso levanta dúvidas sobre as motivações do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que frequentemente critica aliados ocidentais e mantém relações próximas com Moscou e Pequim. Pressman destacou a importância dos compromissos entre aliados. Veja só o que ele disse. Uma aliança é tão forte quanto os compromissos que fazemos uns com os outros e os mantemos. E enfatizou que a Hungria deve cumprir sua palavra e não ser o último aliado a ratificar a adesão da Suécia. Mas é claro que há também uma dinâmica doméstica em jogo. Políticos húngaros argumentam que a Suécia foi crítica em relação ao estado da democracia na Hungria, o que poderia ser uma razão para o atraso na votação parlamentar. No entanto, diplomatas familiarizados com o processo de adesão à OTAN dizem que a Hungria nunca levantou formalmente objeções à adesão da Suécia. Recentemente, Orbán convidou o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, para discussões, embora Kristersson tenha indicado que não negociará a adesão da Suécia à OTAN. Pressman foi claro sobre a posição de Washington. Os Estados Unidos estão decepcionados com a demora e esperam que a Hungria cumpra seu compromisso com os Estados Unidos e seus outros aliados. Além disso, ele ressaltou o isolamento diplomático crescente na Hungria, observando decisões como o bloqueio do financiamento da União Europeia para a Ucrânia, conversas com Vladimir Putin e a resistência em diversificar suas fontes de energia para além da Rússia. Embora formalmente seja aliada dos Estados Unidos, a Hungria listou o presidente Joe Biden como um de seus oponentes, e altos funcionários húngaros acusaram Washington de se intrometer na política húngara. A mídia controlada pelo governo húngaro frequentemente veicula conteúdo anti-americano, incluindo teorias da conspiração sobre a política externa dos Estados Unidos. Então, o embaixador dos Estados Unidos soltou umas falas bem contundentes sobre a relação entre eles e a Hungria. Ele disse que está complicada a situação. Também falou que a política externa húngara parece mais uma fantasia. Segundo ele, a Hungria tem essa visão de que é uma ferramenta de comunicação política, onde estão sempre falando sobre imperialistas, colonialistas, Bruxelas, George Soros e todas essas entidades que supostamente estariam tentando interferir na política interna deles. E ele acha isso uma fantasia realmente. O problema é que o embaixador acha que essa fantasia serve a um propósito político na Hungria, mas também distrai do enfrentamento de desafios e oportunidades reais do país.
Parte dessa fantasia, segundo ele, envolve esperar mudanças em outros governos, seja desejando uma liderança diferente na Comissão Europeia, nos Estados Unidos ou em qualquer país da Europa. Ele ainda enfatiza que a Hungria deveria parar de esperar mudanças em outros governos e lidar com os problemas atuais. Ainda sugere que seria melhor para todo mundo sair do retórico e entrar no pragmático. Além disso, o embaixador, que é um advogado de direitos humanos, expressou preocupação com o estado da democracia húngara. Ele mencionou que viu esforços intensos para intimidar juízes no país. Falando sobre o novo Escritório de Proteção da Soberania da Hungria, que tem amplos poderes para investigar húngaros sem supervisão judicial, ele disse que isso representa um grande retrocesso na democracia do país. Já percebeu que ele não tem papas na língua, né? Exatamente. O embaixador, que é um diplomata de alto perfil e chegou a Budapeste em 2022, é criticado quase diariamente em meios de comunicação controlados pelo governo húngaro, a ponto do principal diário pró-governo manter um link para o nome dele no topo do site, com mais de 200 artigos marcados com seu nome. Pressman disse que não se incomoda com a atenção, mas o que realmente o preocupa é o estado atual da relação entre os dois países. Ele acha que ambos precisam trabalhar nisso. Segundo ele, os Estados Unidos estão dispostos, mas parece que a Hungria não está muito interessada, o que é uma pena. E lá nos Estados Unidos tem a discussão bipartidária do Senado sobre a segurança na fronteira, que alguns acham que deve ser resolvida antes de mandar mais ajuda para a Ucrânia. O senador John Thune disse que está na hora de resolver isso, senão vai ter que partir para o plano B. Ainda estão tentando chegar a um acordo que agrade a maioria dos republicanos. Se não conseguirem, isso pode afetar o mundo todo. O Pentágono já avisou que os soldados ucranianos podem ficar sem munição na guerra contra a Rússia. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse que o futuro da guerra na Ucrânia e a segurança da democracia ocidental dependem desse acordo. E parece que o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, falou numa reunião privada que o tempo e a vontade política para um acordo bipartidário sobre a fronteira estão acabando. Mas no almoço com republicanos, ele reforçou seu compromisso com o acordo e com a ajuda à Ucrânia. Gente, agora em relação a Israel, parece que a acusação da África do Sul contra a atuação de Israel em Gaza deve prosperar. Embora, como disse em um vídeo do canal, a decisão de mérito, não a aceitação da denúncia, mas a condenação ou absolvição, vai demorar, como é comum na história da corte. E aqui eu quero alertar para não confundirmos a CIJ, que julga estados, com o TPI, que julga indivíduos. Gente, aqui a palavra Genô, pontinho, pontinho, eu vou chamar simplesmente de Genô. Aí vocês já sabem que é Genô, pontinho, pontinho. Só para recapitular, caso você não se lembre do caso, primeiro temos a acusação da África do Sul contra Israel alegando a prática de Genô em sua ofensiva militar. A denúncia tinha mais de 80 páginas. Israel, claro, tentou fazer com que o caso fosse descartado pelo tribunal. Agora, na decisão de sexta-feira, os juízes da Corte Internacional de Justiça se posicionaram. Eles disseram que Israel deve tomar as medidas ao seu alcance para evitar que suas tropas cometam Genô, além de punir os responsáveis e tomar medidas para melhorar a situação humanitária. Bom, é importante chamar a atenção para o fato de que a CIJ não ordenou um cessar-fogo, mas também decidiu não descartar a denúncia de Genô, uma vez que os palestinos são protegidos pela Convenção de Genô de 1948. Mais uma vez chama a atenção de que a Corte não decidiu sobre o mérito das alegações de Genô propriamente ditas. E Israel, como recebeu essa notícia? Como já sabemos, Israel chama as alegações da África do Sul de falsas e gravemente distorcidas e enfatiza que faz o máximo esforço para evitar baixas civis. Já em resposta ao veredito da corte, Itamar Ben-Gvir reagiu com um tweet desdenhoso. Disse, esqueça a Aya. Do outro lado, o governo sul-africano acolheu com satisfação as medidas provisórias ordenadas pela corte contra Israel. O Tribunal Internacional ordenou que Israel tomasse medidas para prevenir e punir incitação direta ao Genô em sua guerra em Gaza. Essa decisão ampla do tribunal, apoiada pela maioria dos seus juízes, pede medidas urgentes que abrangem a maior parte do que a África do Sul solicitou, com exceção notável de ordenar um cessar-fogo imediato em Gaza. Resumindo, o tribunal ordenou que Israel se abstivesse de qualquer ato que pudesse se enquadrar na Convenção de Genô e também garantisse que suas tropas não cometessem atos Genô em Gaza, além de ordenar uma melhoria na situação humanitária. Antes de irmos embora, deixa eu dar algumas informações atualizadas sobre a derrubada do avião russo. Bom, como já é normal, em temas como esses, aparecem alegações contraditórias de ambos os lados.
De um lado, conforme comentamos no vídeo de ontem, temos um alto legislador russo afirmando que a inteligência militar ucraniana foi avisada com 15 minutos de antecedência sobre a entrada de um avião militar russo, transportando prisioneiros de guerra ucranianos na região onde o avião foi posteriormente abatido. Já do outro lado, em resposta a essa alegação, a Ucrânia nega ter recebido esse aviso. Além disso, desafia detalhes da versão de Moscou e pede uma investigação internacional sobre o incidente. O porta-voz da inteligência militar ucraniana, Andriy Yuzov, afirmou que, diferentemente do procedimento habitual em trocas anteriores de prisioneiros, a Ucrânia não recebeu nenhum pedido da Rússia para se abster de ataques no espaço aéreo onde o avião foi abatido. Então parece que, com base nessas alegações ucranianas, já teria ocorrido ou ao menos teria sido levantada a possibilidade de transporte de prisioneiros por via aérea em trocas anteriores. Bom, essa contradição entre as declarações russas e ucranianas torna difícil afirmarmos categoricamente o que aconteceu. Quem fizer isso hoje é no mínimo irresponsável. Lembram da frase atribuída a Ésquilo que eu citei lá no início do vídeo? Bom, da mesma forma que os ucranianos pediram uma investigação internacional, os russos também fizeram. O pedido russo por uma investigação internacional pode ser visto como uma tentativa de obter uma visão mais clara dos eventos, mas, ao mesmo tempo, levanta questões sobre a transparência e a confiabilidade das informações de ambos os lados em um contexto de conflito armado. É um lembrete claro de como a guerra e a geopolítica podem ser emaranhadas e como a verdade pode ser um campo de batalha em si. Comprar versões definitivas não é a melhor maneira de se manter informado em um cenário geopolítico como o que estamos vivendo. Bom, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu a pedido da Rússia para discutir o tal do avião abatido. No encontro, Rosemary DiCarlo, chefe de assuntos políticos das Nações Unidas, admitiu que a organização não tinha condições de verificar as circunstâncias do acidente. Veja só o que ela disse. O que é certo é que o incidente ocorreu no contexto da invasão russa na Ucrânia e na guerra em curso. Para evitar uma escalada, pedimos a todos que evitem ações, retóricas ou alegações que possam inflamar ainda mais o conflito. O ministro da Defesa da Rússia informou que suas defesas aéreas estavam ativas e abateram um drone ucraniano na região. Yuzov, por sua vez, disse que a Ucrânia tem usado drones de reconhecimento na área e que a Rússia lançou drones de ataque. Segundo ele, não há informações confirmadas de que a Ucrânia atingiu algum alvo. Segundo a agência de notícias estatal TASS, citando o serviço de emergência, fragmentos que parecem ser de um míssil foram encontrados no local onde o avião caiu. De um lado, temos a Rússia afirmando através de um comunicado no Telegram que o avião foi atingido por um míssil antiaéreo da família Zenit e que iniciaram uma investigação criminal. Do outro, a Ucrânia também abriu sua própria investigação focada em possíveis violações das leis de guerra. A situação se complica pelo fato de que a Rússia tem acesso exclusivo ao local do acidente, onde imagens de TV mostraram destroços espalhados por campos cobertos de neve. A agência de notícia TASS informou que a caixa preta do avião foram recuperados e já estão em Moscou para análise. Enquanto isso, o comissário de Direitos Humanos da Ucrânia, Dmitry Lubinets, acredita que o incidente pode ser uma campanha planejada de desinformação russa. Preste só atenção, ele mencionou que uma lista de baixas de prisioneiros de guerra ucranianos, divulgada pela mídia russa após o acidente, incluía soldados que já haviam sido devolvidos em uma troca anterior. Lubinets também expressou ceticismo sobre a abordagem russa, alegando que eles farão declarações contundentes, mas não permitirão acesso ao local nem entregarão materiais para análise, culpando simplesmente a Ucrânia. Perceberam, gente, como temos que ter cuidado e critérios para buscarmos informação? O que nós temos é uma situação onde as informações são conflitantes e a verdade está meio embaçada por interesses políticos e versões de guerra. É um exemplo clássico das complexidades e desafios de obter informação claras e confiáveis em contexto de conflitos militares e geopolíticos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.